Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos compartilhando aqui uma série de devocionais chamada Evangelho de João. E hoje vamos falar do milagre de Jesus de andar por sobre as águas. E o texto da devocional de hoje é João capítulo 6, versículo 16 até o 21. Mas antes de ler o texto, eu quero te convidar. Se você é novo aqui, eu tenho nos acompanhado nessa série e ainda não se inscreveu no canal, por favor, gente, se inscreve lá e já ativa o sininho de notificações. Assim, quando eu postar um novo vídeo, você seja notificado. E aproveite para deixar já o seu like, seu joinha. Isso me ajuda muito a divulgar a palavra de Deus a mais pessoas. Bom, vamos lá. João capítulo 6, versículo 16 até o 21, diz o seguinte: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Sabe, como vimos na devoção anterior, Jesus tinha subido ao monte para possivelmente orar. E ali acaba multiplicando pães e peixes e alimenta mais de 5.000 pessoas naquele lugar. Logo depois ele manda que seus discípulos se dirijam a Cafarnaum, atravessando o mar, num barco, enquanto ele vai orar a Deus. E agora ele interrompe esse momento com Deus para atender a necessidade de seus discípulos, que era acalmar aquela tempestade. E Jesus mais uma vez nos surpreende com sua atitude maravilhosa para com seus discípulos. Fiquei pensando no cuidado, no amor de Jesus para com seus discípulos. Sabe quantas vezes nos encontramos em situações que para nós é uma grande tempestade, e no caso dos discípulos foi literal. Mas como é bom saber que o nosso Senhor Jesus, Ele olha para nós, Ele vê as circunstâncias em que estamos vivendo e de alguma forma Ele vem acalmar nossos corações e nos trazer paz, assim como Ele fez com seus discípulos naquele momento. Ele acalmou aqueles ventos fortes e o mar agitado. A verdade é que precisamos aprender a crer nele, a confiar nele, crer no seu poder. Jesus tem poder para acalmar e para andar sobre as águas. Então, como podemos aplicar essa palavra em nossas vidas? Primeira coisa que a gente precisa saber, precisamos ter cuidado com o que pode te atrapalhar ou nos atrapalhar a caminhar. Bom, um bom número de discípulos era pescador, portanto, deveria saber nadar um pouco, pelo menos. E para os judeus daquela época, o mar tinha um caráter meio que misterioso. Havia um mito dizendo que no mar habitavam seres medonhos, capazes de devorar a qualquer um que os enfrentasse. Por isso, para eles, o mar tinha a conotação de morte, de fim da linha, quando viesse tempestade, principalmente, porque tudo pelo mar era tragado. Tudo que pelo mar era tragado não voltava. E fazendo então uma analogia disso, podemos dizer que quando a tempestade chega, isto é, o mar fica agitado com ventos fortes, podemos permitir que nossos pensamentos e nossos sentimentos bloqueiem nossas atitudes, nos paralisem, travem a gente. Em outras palavras, poderíamos dizer que quando passamos por grandes lutas e dificuldades, a primeira coisa que trava a gente, trava o nosso caminhar, são nossos pensamentos. Normalmente são aqueles pensamentos mais negativos, aqueles sentimentos de medo e incapacidade. Nessas horas dizemos que não temos fé suficiente para reagir e superar aquela tempestade. Dizemos que não temos forças para poder reagir, para andar. Acabamos perdendo a esperança e nos prostramos diante daquela situação, achando que não há mais solução. Agora veja o que diz o versículo 18 e 19, que nós já lemos aqui, é que soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Olha só, além dos ventos fortes e águas agitadas, ainda parece uma pessoa andando por sobre as águas. Isso gerou ainda mais medo entre eles, correto? Não é para nós, não é para menos, não é? Quem não ficaria com medo? Bom, gente, perceba que foi exatamente nesta hora que Jesus apareceu andando sobre as águas. Ele, apesar de ver, ele começou a ir lá atrás deles, como que dizendo: eu tenho domínio sobre tudo. Sobre os mares, sobre o mistério do mar, sobre a morte, sobre os ventos fortes, sobre as águas agitadas, enfim, sobre a vida.
Tudo está em meu controle, diz o Senhor. Tempestades virão? Sim. Crises virão? Sim. Perdas acontecerão? Sim também. Mas saiba que eu sempre estarei com você. Sempre te mostrarei que nada é impossível para mim. Eu creio que precisamos aprender que, mesmo que seja aquela tempestade que parece que vai nos destruir, nada pode atrapalhar nosso caminhar com Jesus. Por isso, assim como os discípulos fizeram, fixe os seus olhos em Jesus, chame-o para o seu barco, sabe? Chame-o para perto de você, coloque-o junto de você. Pode ser mar, para tempestade, creia que ele vai estar lá para poder ajudar você. Segundo, se apoie nas palavras de Jesus. Veja o que Jesus disse no versículo 20, sou eu, não tenham medo. Eu creio que isso também serve para nós hoje como uma palavra de encorajamento, sabe? De força, de coragem para nós. Por isso, não tenha medo. Ele sabe o que você está passando nessa hora, sentindo, e por isso ele te diz, tenha coragem. Eu sou o seu porto seguro, eu sou sua esperança. Jesus falou essa frase muitas vezes, talvez porque precisamos sempre lembrar que devemos nos apoiar em suas palavras e em suas promessas, porque ele é fiel em cumpri-las. Interessante que parece que os discípulos não estavam prontos para nenhum tipo de ajuda sobrenatural, mas ela veio. Mesmo sabendo mesmo sabendo e vendo o que Jesus fazia, eles sabiam que Jesus havia mandado eles irem para Cafarnaum. Eles obedeceram aquilo. Então aquela pergunta pode vir em nossas mentes, né? Se estamos obedecendo ao Senhor, como estamos passando por tamanha provação? Isso parece injusto. Pois é. O que precisamos entender é que para chegar a Cafarnaum, chegar a algum lugar, existe um caminho a trilhar. Talvez um mar a atravessar. Isso é um processo que temos que passar e superar. Jesus não nos transportou de um lugar para outro lugar, como fez com o discípulo ali, poderia ter feito transportando num piscar de olhos para colocar para Cafarnaum. Ele os fez atravessar o mar, um processo, enfrentar a tempestade. E no meio daquele processo, a gente tem que entender que como a gente consegue vencer tudo isso, com coragem e com fé em Jesus, fé nas palavras que ele falou. Sabe, Jesus deu o exemplo que isso pode acontecer se nós confiarmos nele, cremos em suas palavras. Talvez você esteja passando por uma tempestade na vida, com ventos fortes que têm gerado medo em você, insegurança, desesperança. Talvez a crise financeira está batendo na sua porta, se assim a gente pode dizer. Talvez uma crise conjugal veio, talvez uma doença, enfim, um momento de instabilidade. O que fazer? Primeiro, precisamos entender que não somos os únicos a passar por isso. Muitos já passaram e venceram, assim como você pode vencer. Segundo, precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, pois somente Ele, que o Jesus enviou, tem força e consolo para nos dar nessas horas principalmente. E terceiro, para enfrentar a tempestade e nos apoiar naquilo que Jesus disse. Lembre-se o que Jesus disse aos seus discípulos nessa hora, sou eu, não tenham medo. Creio no que ele disse, não permita a tempestade te destruir, passe por ela apoiado nas palavras do Senhor Jesus. E quero terminar com algo que Deus ministrou fortemente em meu coração nesse texto, é que nós podemos nos encontrar com Jesus nas situações e nos momentos em que menos esperamos que isso possa acontecer. Que quando isso acontece, podemos nos assustar e até mesmo nos sentir assombrados, com muito medo, sabe? Mas a nossa postura deve ser justamente o contrário. Quando encontramos Jesus, Ele sempre nos mostra algo de concreto para nossas vidas. Ele nos mostra que o seu amor e a sua presença não são algo abstrato, mas é algo concreto de Deus, é força de Deus e superação, é crescimento de fé. Por isso, não tenha medo. Jesus está ao seu lado te dando força para superar todas as suas dificuldades. Amém? Se esse vídeo aqui abençoa você, deixa aqui o seu joinha, seu like, manda o link do vídeo para seus familiares e seus amigos. E na próxima devocional, vamos falar sobre Jesus, o pão da vida. Você não pode perder essa devocional. Que Deus te abençoe nesse dia.